E imagina só você ser uma das maiores poetas do seu tempo, da sua língua, do seu país, só que mesmo assim você escreve nos anos 30, 40 do século 20. E ao invés de escrever irmã das coisas fugidias, você escreve irmão das coisas fugidias no masculino. Por que será? Bom, isso é Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, uma das maiores vozes brasileiras da nossa poesia de todos os tempos, escreve com o lírico masculino, é verdade, mas isso não se deve somente a uma explicação de um machismo de época, e sim, acredito eu, a uma questão de que ela era uma escritora neossimbolista. Já começamos nossa conversinha. Um neossimbolista tende sempre ao abstrato, sempre ao universal, e no caso, no português consagrado, o universal está no masculino. Claro que hoje tem toda uma discussão em cima disso, mas não interessa fazê-la aqui. A Cecília Meirelles, então, vai assinar com o lírico masculino, e ela vai ser, cara, a autora desta obrinha capciosa, O Romanceiro da Inconfidência. Imagine só ter todo o peso histórico da cidade de Ouro Preto. Bom, eu posso falar de boca cheia a respeito disso, porque eu fiz uma residência artística em Ouro Preto. Eu fiquei basicamente 10 dias em Ouro Preto, financiado pela Biblioteca de São Paulo Mário de Andrade. Eu posso dizer com muita tranquilidade que o peso histórico daquela cidade, junto com as neblinas, com as pedras, com a chuva, cara, é uma coisa absurdamente absurda. A Cecília sente tanto isso na sua pele que ela escreve então este Romanceiro da Inconfidência. Sobre o processo de criação do romanceiro, ela diz o seguinte: quando há cerca de 15 anos cheguei pela primeira vez a Ouro Preto, o gênio que a protege descerrou como num teatro o véu das recordações que, mais do que a sua bruma, envolve essas montanhas e estas casas, e todo o presente emudeceu com a plateia humilde, e os antigos atores tomaram suas posições no palco. Vim com um modesto propósito jornalístico de descrever as comemorações de uma Semana Santa, e acabou escrevendo uma obra-prima. Isso são os poetas. Para você entender uma obra tão capciosa e complexa, você precisa primeiro entender a poesia da Cecília Meirelles. Esta linda senhora chamada Cecília Meirelles, que confesso, fez um pouco a minha cabeça quando eu era um jovem poeta adolescente, eu achava ela maravilhosa. Ela fez coisas incríveis, cara. Número 1, ela criou a primeira exposição de arte folclórica do Brasil. Ela criou também a primeira biblioteca infantil do Brasil. Que linda que ela era, rapaz do céu. Olha isso só, que coisa louca. A Cecília Meirelles foi casada primeiro com um diplomata, com um artista. O casamento não terminou bem, eu acho, e por fim depois se casa com um diplomata, viajando muitos países, ao contrário da Clarice, que se casa primeiro com um diplomata, depois já não sei mais com quem se casa, não sei se é o mesmo casamento, enfim. O fato é que a nossa Cecília Meirelles, cara, ela vai ser uma poeta ligada por um sentimento de orfandade. Isso está aqui na introdução do texto organizado por Antônio Carlos Sequin. A Cecília perde os seus pais muito cedo. Ele perde o pai, perde a mãe, e de fato que a orfandade, a perda, marca a sua vida. Isso explica, na minha opinião, claramente uma certa escolha temática da sua poesia por dois temas. Número 1, a infância. Número 2, a morte. Em Cecília, é quase como se todos os poemas falassem sobre a morte, e quase como se todos os poemas falassem sobre a infância. Mistura infância com morte, e você tem uma coisa um tanto quanto sinistra às vezes, como no poema O Menino Azul, um poema infantil. Ela diz: o menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que sabe dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Olha a solidão disso. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para o Rua das Casas, número das portas, ao menino azul, que não sabe ler. Veja esse grau de solidão misturado com infância, de perda e infância junto, que a Cecília consegue evocar em um mesmo poema. Isso não é simples, é para poucos. Mas a parte disso, a poesia da Cecília Meirelles, ela também é marcada por uma visão adulta muito interessante, que é o caso desse lindíssimo, digníssimo Romanceiro da Inconfidência. Calma que eu joguei o meu longe. Eu tenho muito carinho pelos meus livros, como você pode perceber. Bom, Romanceiro da Inconfidência vai ser uma espécie de poema misturado no seu gênero entre o épico e o lírico. A mesma coisa acontece para quem está prestando a FUVEST no livro Mensagem, do Fernando Pessoa, que é um livro também épico-lírico. Por que épico? Porque este livro
livro conta uma espécie de narrativa nacional que esbarra simplesmente no Marte da Independência, o nosso queridíssimo Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Ao mesmo tempo lírico, por quê? Porque os poemas podem ser lidos em sua individualidade. Um poema épico é um longo poema narrativo que fala sobre deuses, heróis e feitos em armas. Como aqui nós temos uma visão crítica da nacionalidade, perfeito? Já que estamos questionando aqui a formação nacional, estamos revisitando a formação nacional, nós temos aqui algo mais próximo do lírico do que exatamente do épico, embora tenha um certo contorno épico, sobretudo pelo tom narrativo dos poemas. Outra coisa, é de uma extensão relativamente grande, né? Longa, cara, é grande. Para um livro de poemas, isso aqui realmente é grande e bastante repetitivo. Atenção que, inclusive, ela não chama, olha só que loucura, ela não chama esse livro aqui de livro de poemas, é um romanceiro. Ela evoca, portanto, os romances medievais, longos poemas narrativos de origem medieval, que até hoje são uma tradição no Nordeste brasileiro. Há famílias ainda, há pessoas, há senhoras que sabem decorar estes poemas, por incrível que isso possa parecer. Dito então sobre o gênero, vamos ao estilo da Cecília Meirelles. Vamos lá? Estamos de frente com uma poeta neossimbolista. Quando a gente fala que ela é uma poeta neossimbolista, galera, de cara, nós temos já algumas características que você tem que ficar atento. Número 1, a sonoridade. Todo simbolista trabalha a sonoridade muito bem. O simbolista trabalha o poema como se fosse uma pauta musical. Às vezes o som é mais importante que o sentido. No caso da Cecília, isso ganha especial importância. Tudo é muito sonoro em Cecília Meirelles e ela vai usar para isso a métrica da redondilha maior. Predominantemente tem também a redondilha menor, tem aqui o verso decassílabo também, é claro, né? Mas a redondilha maior, ela vai prevalecer. Por quê? Porque ela foi basicamente um dos métodos mais utilizados pelo nosso Tomás Antônio Gonzaga no seu Marília de Dirceu, livro que também está na banca da FUVEST do ano de 2023, então FUVEST 24, né? Então atenção, porque pode rolar muito bem um intertexto entre estes livros, beleza? A sonoridade é importante e, claro, também o formalismo. Nós estamos em uma poeta que publica durante os anos 40, ela é da segunda fase do modernismo, mas publica muito durante os anos 40, enveredando por aquilo que se chama da geração de 45. Ela pertence à geração 45? Não pertence à geração de 45, ela é a geração de 30. No entanto, a geração de 45 a afeta. Por quê? Porque ela própria já tinha alma de 45 antes de 45 existir. Ela tem uma certa alma formalista, como todo simbolista e neossimbolista. Nós temos, portanto, um certo apuro formal, uma certa preocupação formal. Tem poemas aqui que vão ser muito mais próximos, digamos que polimetria de várias métricas juntos do que do verso livre. De fato, se você roda, eu não olhei um por um com esse cuidado, tá? Não saí contando um por um, mas realmente não sei se há aqui algum poema em versos livres e brancos do que eu tô olhando. Agora, cara, simplesmente não. Todos os poemas possuem metro e esses metros, por sua vez, eles têm filiação. Então, por exemplo, se eu abro aqui, ó, logo no comecinho, neste segundo poema tem a fala inicial, nós temos cenário. Cenário é escrito em terça rima, em tercinas. Vamos ver se termina com verso isolado. Termina com verso isolado, assim como no Dante Alighieri. Se eu olho aqui, eu vou ter estrofes regulares, embora seja bastante livre. Aqui, novamente, estrofes regulares. É um certo formalismo. Junta então esse formalismo da linguagem, da própria estrutura da poesia com a sonoridade, chegamos a uma poesia hermética. Todo simbolista é hermético. O que significa hermetismo? Hermetismo é uma linguagem fechada, uma linguagem ensimesmada, uma linguagem, portanto, que ela é uma linguagem de iniciados. Ela é toda simbólica. Você tem que conhecer os símbolos nacionais, os símbolos, né, culturais, os símbolos poéticos, os símbolos litúrgicos, os símbolos católicos, cristãos, para desvendar. Do contrário, você não desvenda o poema. Nesse ponto, este livro se aproxima muito da mensagem do Fernando Pessoa, se aproxima demais da mensagem, demais, absurdamente, e acho que nesse sentido, meio que só dele, tá? Não temos, entretanto, um hermetismo excessivo, é nesse sentido que esse livro se aproxima do rococó, do arcadismo lá do Tomás Antônio Gonzaga. Por quê, cara? Porque o nosso Tomás Antônio Gonzaga está tentando criar uma poesia de um viés um pouco mais nativo, um pouco menos europeu. Portanto, ele escolhe uma poesia mais fluida, uma linguagem mais fluida. Da mesma forma, a Cecília é uma modernista, por mais que ele esteja escrevendo em 1953. Portanto, isso aqui está até pós, né, a geração de 45 e vai até 60, então tá tudo bem. Estamos de fato dentro do formalismo ceciliano, beleza? Por fim, a aura mística que existe, por exemplo, lá na Pessoa, vai se transformar aqui, eu não diria no misticismo exatamente, tá? Se mistura, se transforma aqui de um pouco mais, talvez, num certo misticismo nacional. Eu diria que, na verdade, a melhor chave para você ler esse livro é o que o Walter Benjamin chamava de escovar a história a contrapelo.
Escovar a história a contrapelo significa dar voz a personagens da história que não tiveram voz, que não tiveram vez, que não tiveram como se comunicar nos seus momentos propícios, como é o caso da poeta Bárbara Heliodora, como é o caso de Chica da Silva, como é o caso de Chico Rei. São personagens, então, ocultos da história oficial e inexistentes na história oficial e que não tiveram chance de ter sua voz, como teve Tomás Antônio Gonzaga, como teve Cláudio Manuel da Costa, guardadas as proporções, foram exilados, mortos, etc. Mas eles, enfim, tiveram o seu momento de dar a sua voz. Dito isso, todo este livro vai perpassar a história então de Ouro Preto, antiga Vila Rica, capital do que hoje é Minas Gerais e que vai ser a sede da revolução, da tentativa de insurreição chamada Inconfidência Mineira, liderada, entre outros caras, pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, e que vai ser detratada por ninguém menos que Joaquim Silvério dos Reis, mais alguns comparsas, que vai dedurar então tudo isso à coroa. A coroa vai ficar putinha da vida e vai simplesmente esmagar os moleques. Era uma insurreição que de fato tinha chance de acontecer? Creio que muito rarefeita, mas existe sim, claro, né, uma certa chance, até porque o pessoal estava puto com a derrama, com a cobrança violenta dos impostos que estava sendo iniciado, eles estavam marcando o protesto mais ou menos próximo a essa data. Então, tinha todo um rolê, tinha toda uma estratagema dos caras, só que foram delatados e Joaquim Silvério dos Reis se dá muito bem na história. A Cecília conta essa história, inclusive em um poema. Eu não acho que você tem que se aprofundar muito mais do que isso no contexto histórico, não é um livro de história. Podemos ir aqui algumas perguntas encruzilhadas ali com a história, podemos, mas sinceramente eu acho que não é esse o seu foco. O seu foco é saber lidar com o hermetismo deste poema, que já é absurdo. Assim, claro, um pouquinho de história é importante. A questão do quinto, a cobrança de 1/5 dos impostos, a questão da derrama, a questão do levante desses caras, então influenciados pelo quê? Pela Constituição Americana. Lá em Ouro Preto eu vi uma lenda de que o nosso Tiradentes andava com a Constituição Americana debaixo do braço, que eu teria traduzido, parece que é só lenda, na verdade, mas enfim, é uma lenda interessante, né? Diz pra gente qual foi a inspiração desses caras. Eles estão contaminados pelas ideias, portanto, liberais, que tem a ver com o iluminismo, essas ideias, então, que colocam o centro como a razão, tirando da religião. Agora, o direito natural, as leis naturais passam a tomar o espaço do que antes era o direito litúrgico, religioso, místico e etc. Dito isso, qualquer direção, na minha opinião, em se adensar esse contexto histórico me parece tempo perdido. Eu iria diretamente aos poemas e ao que nós vamos fazer agora. Interessante aqui que logo no começo a gente cai nesse poema que se chama Fala Inicial. Interessante esse nome, fala, né? Porque uma fala inicial. Não é bem um poema, né? Que ela, como se ela dissesse, não é um poema, né? É só uma fala, um negocinho que eu vou contar aqui. E ela começa dizendo assim, ó: não posso mover meus passos por este atroz labirinto. Quem anda por Ouro Preto sabe que é de fato um labirinto. Ele é atroz, ele é violento, de esquecimento e cegueira. Nós temos aqui já, eu diria, o conceito do Benjamin, né? O conceito benjaminiano, quer dizer, eu vou escovar a história contra pelo, tem coisa que está escondido neste labirinto, coisa que não foi contada, pois sinto bater os sinos, veja que aqui é o misticismo do sino das igrejas, percebo o roçar das asas, novamente o misticismo, essa coisa da fala escondida, né? Vejo o arrepio da morte, a voz da condenação, aqui a questão jurídica, a questão da justiça e injustiça, avisto a negra masmorra, ela usa esse negro simbolista bem forte, que transita sobre as angústias com chaves no coração. Descubro as altas madeiras do excessivo cadafalso, o cadafalso é que é onde vai cair ali o cara que foi enforcado, e por muros e janelas o pasmo da multidão. Batem patas de cavalo, essa imagem dos cavalos, ela vai ser muito premente, muito frequente no livro. Suam soldados imóveis, a tensão aqui da própria coroa dos soldados que representam o Estado aqui português, na frente dos oratórios que vale mais oração, quer dizer, onde está aqui Deus, né? Parece que o Papa, quando visitou, o Papa Bento XVI, quando não, Bento XVI, ele quando, não Bento XVI, é o Papa, esqueci, ele quando visita o Auschwitz, ele fala onde estava Deus, né? Parece um pouco isso. Vale a voz do brigadeiro sobre o povo, sobre a tropa, louvando a Augusta Rainha, claro, a grande rainha de portuguesa, Jalou que fala do trono na sua proclamação, ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sereno, ó que intrigas de ouro de sonho houve em tua formação, quem ordena julga e pune, quem é culpado inocente. Aqui nós temos uma característica dessa poesia, galera, que particularmente não é o que mais me agrada, que vai ser uma certa, meio longa, né, meio repetitiva, particularmente isso não é o que mais me agrada. Num poema eu gosto um pouco mais do poema conciso, mas é completamente compreensível. Drummond vai por esse caminho aqui também, por essa época de 40, 45, mesmo ainda na geração de 30, enfim, é uma questão dela aqui com Ouro Preto, né, não, ela não é sempre assim, ela é assim neste livro. Quem é culpado inocente, na mesma cova do tempo, cai o castigo, perdão de novo, Benjamin, sua história contra
contrapelo. Morre a tinta das sentenças, o sangue dos enforcados, liras, espadas, cruzes, pura cinza agora são. Observe que cinza significa finitude, a cinza litúrgica, ela tem um significado místico também. Já na mesma cova, as palavras, aí as palavras, os discursos que vêm disso, o secreto pensamento, as coroas, machados, mentira e verdade são. Aqui, além pelo mundo, ossos, nomes, letras, poeira, onde os rostos, onde as almas, nem os herdeiros recordam, rastro nenhum pelo chão, ó grandes muros sem eco, presídio de sal de treva, onde os homens padeceram na sua vasta solidão. Não choraremos o que houve, nem os que chorar queremos, contra rocas de ignorância arrebenta a nossa aflição. Veja que existe um tom aqui que é subjetivo, por isso não podemos cravá-lo como puramente épico, ele tem traços, portanto, líricos, ok? Choramos esse mistério, esse esquema sobre-humano, a força, o jogo, o acidente, da indizível conjunção que ordena vidas imundos em polos inexoráveis de ruína e exaltação, ó silenciosos vertentes, por onde se precipitam inexplicáveis torrentes da eterna escuridão. Observe você que nós basicamente temos aqui alguma coisa que se parece muito com o narrador épico, né? Por um lado, o narrador épico que faz o que? Ele convoca, ele começa sempre assim, canta, ó musa, o homem multiardiloso que tanto peregrinou pelas praias, né? Da Grécia, antes de voltar para sua terra natal, Ítaca, enfrentando deuses e não sei o quê. Então, quer dizer, ele chama o objeto poético, ela chama o objeto poético, porém, ela chama com um certo tom subjetivo, que fica, então, portanto, entre o épico e o lírico. Tudo certo com relação a isso? Acredito que deu para pegar bem essa parte, né? Depois, cenário, que vai descrever aqui, basicamente, essa paisagem ouropretana. Veja que aqui é feito com tercinas, terça rima, isso pode ser uma questão, eventualmente, tá? Temos 3 versos, estrofes de 3 versos, lembrando que na tercina a estrutura é sempre assim, ó, este verso rima com este verso, certo? Aí esse verso aqui é o B, né? Esse verso B rima com esse B, sobre esse C, que rima com esse, sobre esse D, que rima com esse, sobre esse E, que rima com esse, sobre esse F, e aí vai, até chegar no último verso, em que nós temos um verso solto. Cadê o verso solto? Cadê o verso solto? Cadê o verso solto? Uai, cadê o verso solto? Não é possível. Uai, na minha versão impressa tinha um verso faltante, sextante, esse aqui não tem, porque é normal, o Drummond faz muito isso de não terminar com um verso solto, como na terceira rima dantesca, mas eu achei que eu tinha visto aqui ela terminar dessa forma. Deixa eu conferir que agora deu uma bugada. Ah, que interessante. Ela usa um recurso que não está no PDF, galera. Olha só, vou te mostrar aí. Ela separa esse verso aqui, ela dá um enter aqui, dá um espaço perfeito, como se fosse a terceira rima dantesca, mas não é, porque se fosse a rima dantesca teria mais um verso aqui rimando com esse aqui que é o todos. Ela não faz isso, ela só isola um verso. Ela está, portanto, veja como não é um classicismo, né? Não é um classicismo. Se fosse classicismo, ela não teria feito essa rebeldia. Esse ato de rebeldia aqui, de fato, ela vai ter a ver com essa questão da desobediência. Observe que logo em seguida nós temos um poema. Veja que eu não vou ler todos, né? Obviamente, vocês são muitos poemas, tá uma loucura, mas tem aqui, ó, Romance 1, Revelação do Ouro, tá? Nos sertões americanos anda um povo desgrenhado, gritam pássaros em fugas sobre fugitivos riachos. Nós temos aqui, basicamente, 2 elementos nacionais muito importantes para você discutir. Os sertões americanos, que evoca a questão da cor local típica dos românticos, né? E o povo desgrenhado, que retoma a questão ali do realismo e do naturalismo, que é essa ideia desse povo mestiço como um povo degenerado, tá? Esse povo feio mestiço. Então a tensão, ela entra nessa questão, ela esbarra, na verdade, só nessa questão. Vamos pegar um poeminha um pouco mais relevante pra gente aqui conseguir ler algo um pouco mais interessante e ler um pouquinho mais completo. Vamos lá, deixa eu escolher aqui. Vamos para esse romance 5 da destruição de Ouro Podre. Por quê, cara? Porque ele traz justamente esse tom infantil que eu comentei com vocês. Vamos lá? Dorme, meu menino, dorme, que o mundo vai se acabar. Tá, isso aqui é muito Cecília, cara. Pra quem já leu Cecília de outras coisas, isso aqui é muito Cecília mesmo. Isso aqui é Cecília com esse tom infantil que eu comentei com vocês, né? Mas que tem um certo tema do medo, da morte, da solidão. Vieram cavalos de fogo, são do Conde de Assumar, pelo arraial de Ouro Podre. Ouro Podre é um dos nomes pelo qual Ouro Preto era chamada, né? Em decorrência das críticas à cidade, de tudo que aconteceu. Começa um incêndio a lavrar. O Conde jurou no Carmo, não fez mal a ninguém. Aqui é a igreja do Carmo, né? Creio de Santa Efigênia. Do Carmo é esse bairro afastado, um bairro um pouco mais popular, tá? Veja agora pelo morro, que palavra o Conde tem. Casas, muros, gente aflita, no fogo rolando vem. Aqui basicamente estamos falando do quê? Da
da questão do ouro, né, cara? E ele vai falar aqui da igreja de Santa Ifigênia. Essa igreja aparece aqui em mais de um poema, tá? Santa Ifigênia vai ser a igreja que dá nome à igreja de Santa Ifigênia, que é a antiga igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, tá? Como ela tinha mais cidade, tinha mais de uma igreja de Nossa Senhora do Rosário, eles acabaram tirando o nome do Rosário dessa igreja de Santa Ifigênia, vou mostrar para você aqui. E essa igreja de Santa Ifigênia de Ouro Preto é a antiga igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é a igreja que tem os santos todos pretos. Você sabe que a Irmandade do Rosário é uma irmandade antiquíssima na Igreja Católica, né? E ela tem a ver com essa questão, então, tem a ver com a questão dos negros, né? Da cultura negra brasileira. Beleza, ó, veja como tem um tom simbolista. Transmutação dos metais. Ela não fala da transformação química, ela dá um tom místico para a questão dos metais, perfeito? Isso aqui é profundamente simbolista. E vamos pegar um poeminha mais relevante agora. Vamos para o romance, então, 8 ou do Chico Rei. Chico Rei, esse cara que foi realmente, se tem um cara que perfeitamente se encaixa nessa definição que eu falei pra vocês, da história escovada contra pelo, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O romance Chico Rei, então, que vai ser esse romance que fala deste rei Chico, que era rei no Congo. Essa é a história do Chico Rei. Chico Rei era rei no Congo, e ele vem então capturado para o Brasil, escravizado, junto com alguns irmãos seus do Congo, e chegando no Brasil, ele consegue juntar ouro e comprar a sua alforria. Depois disso, ele começa a comprar a alforria dos seus irmãos, começando pelo seu filho. Ele então cria uma comunidade congolesa, né? E aí ele vai basicamente ser uma grande metáfora dessa resistência africana. Por outro lado, há vertentes da cultura africana, há vertentes do movimento afro, do movimento negro brasileiro, que entendem que, na verdade, Chico Rei é uma metáfora de cunho capitalista e colonialista. Professor, como assim? Cara, porque eles entendem que ela é a história de um rei trabalhador, né? De um rei que foi lá e trabalhou e comprou, a meritocracia comprou sua alforria, entendeu? E aí a história, uma das histórias que eu ouvi foi que na igreja de Santa Ifigênia, as mulheres negras colocavam ouro no cabelo e batiam na pia batismal para que aquilo então fosse usado para a construção da igreja de Santa Ifigênia, para sua reforma e etc e tal. Vamos ler? Tigre está rugindo nas praias do mar. Veja como aqui nós temos uma cor local mais africanizada, perfeito? Que se envolve com o poema. Vamos cavar a terra, povo, entrar pelas águas. O rei pede mais ouro sempre para Portugal. O trono é de lua, de estrela e de sol. Vamos abrir a lama, povo, remexer cascalho. Guarda na carapinha negra o véu. Ó, na carapinha negra. Guarda na carapinha, tá aqui, ó. O véu do ouro em pó, exatamente a história que eu ouvia. Muito longe em Luanda era bom viver. Bate a enxada comigo, povo, desce pelas grotas, lá na banda em que corre o Congo, eu também fui rei. Então veja essa realeza que nós chamamos a poesia de aristocracia tardia, tá? Essa aristocracia tardia, esse sentimento de aristocracia tipicamente simbolista que vai ter aqui tanto no lírico, né, que se sente portador da memória, quanto no próprio Chico Rei, que é portador da memória lá do Congo, lá de Luanda, perfeito? Muito bem. Toda a terra é mina, o ouro se abre em flor, já está livre, meu filho povo, vinde libertar-nos, que eres meu príncipe cativo, e ora forro sois ouro, mas ouro ainda vem buscar, dobra a cabeça, espera povo, que este cativeiro já nos escorrega nos ombros, já não pesa mais, olha a festa armada, é vermelho e azul, canta e dança agora, meu povo, somos livres, somos todos, louvada a Virgem do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a igreja de Santa Ifigênia, vestida de luz, tigre está rugindo nas praias do mar, hoje os brancos também, meu povo, são tristes, cativos, Virgem do Rosário, deixai-nos descansar em paz. Esse hibridismo, esse misticismo, essa mistura e esse sincretismo religioso que está presente aqui também neste poema. Ó, uma coisa interessante, que ele parece uma canção, parece uma cantiga, parece uma labor song. Conhece labor song? Canções de trabalho, né? Canções de trabalho, essas canções, portanto, que os trabalhadores cantam para dar ritmo ao trabalho. Parece uma labor song. Próximo, romance novel, Ouvir e Sai. Santa Ifigênia, princesa núbia, desce das encostas, vem trabalhar por entre as pedras, por entre as águas, com seu poder sobrenatural. De novo, parece uma cantiga negra. Santa Ifigênia, levanta o facho, procura a mina do Chico Rei. Negros estão dentro da Serra Negra, que a Santa Negra quase não os vê. Olha só, aqui nós temos a Serra Negra,
pega o trabalhador negro e a santa negra e tudo misturado nessa negritude. Que bonito, olha como ela transforma tanto o tom do escuro da noite, quanto o tom da serra negra da pedra, quanto o tom da pele, quanto o tom da santa, tudo numa coisa só, na cor negra, que ganha uma conotação mística. Ai destes homens, princesa Núbia, rompendo as brenhas, pensando em vós, que as vossas joias, que as vossas flores, que aqui se ganham com ferro e suor. Santa Efigênia, princesa Núbia, pisa na mina do Chico Rei, folhagens de ouro, raízes de ouro, nos seus vestígios se vem prender. Santa Efigênia fica invisível entre os escravos de sol a sol, homens os negros cantar felizes, toda a montanha faz ouro em pó. Ninguém descobre a princesa Núbia na vasta mina do Chico Rei. Depois que passam o sol e a lua, de novo misticismo na passagem do dia, Santa Efigênia passa também. Santa Efigênia, princesa Núbia, sob a ladeira quase a dançar, ouro sacode dos pés no manto, chama seus anjos e vira e sai. Outros poemas que eu acho importante que você observe. Romance 14, ou então Chica da Silva. Quem foi Chica da Silva? Mulher negra escravizada, posteriormente alforreada, foi amante de João Fernandes, rico contratador de diamantes, tornou-se famosa pelo poderio que exerceu no distinto minério de Diamantina, vestia-se como uma rainha, estava sempre coberta de joias, tratava os portugueses com desprezo, quando não, mandava castigá-los. Cê é louca, a menina era zica, teve até novela sobre ela, inclusive. Que ardor se atavia naquela varanda. Veja, atavia vem de atavismo, né? Se atavia se liga, então, secularmente aquela varanda. Ai, 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 Balavota, para de ser burro. Atavia não é de atavismo, é do verbo ataviar, significa enfeitar. É a Chica da Silva, está lá no Gil Vicente, o Fidalgo diz, põe a prancha e atavio, enfeite. Então ele está dizendo assim, menor, né? Que beleza assim feita naquela varanda. É isso. Cara, cor de noite, olhos cor de estrela, vem gente de longe para conhecê-la. Por baixo da cabeleira tinha a cabeça rapada e até diziam que era feia. Vestida de tiço, de raso de Holanda. É a Chica da Silva, é a Chica que manda. Escravas mordomos seguem como um rio, e a dona do dono do Cerro do Frio. Por que dona do dono, né? Porque ela mandava no seu marido, que então era o João Fernandes. Olha que loucura isso. Escravos mordomos, 12 negras em redor, como as horas dos relógios. Ela no meio era o sol. Olha o misticismo. Ela como um sol no meio das moças, que 12 são e que a obedecem, né? Como se ela fosse o seu sentido maior, o sol. Sol, metáfora universal para Deus, para a luz, tá? Um rio que altiva, dirige e comanda. A Chica da Silva, a Chica que manda. Esplendem as pedras por todos os lados. São flechas em selva, são leões marchetados. Diamantes eram sem jaça. Por mais que muitos quisessem dizer que eram pedras falsas, 1000 luzeiros chispam a flexão mais branda da Chica da Silva, da Chica que manda, e curvam-se humildes fidalgos farrantes à luz dessa incrível festa de diamantes. Você percebe que dá uma certa impressão que a gente vai lendo e tudo meio que vai se repetindo um pouco. Esse tom meio narrativo acaba tendo como consequência esta certo caráter de repetição, perfeito? Vamos para então a segunda parte, quando nós começamos com um poema, que é mais uma antiga, uma fala Vila Rica, e por fim o romance 20, ou O País da Arcádia, em que ela vai tratar da questão do arcadismo, esta primeira escola literária no entender Antônio Cândido a se instalar no Brasil. Ela começa dizendo: o país da Arcádia jaz dentro de um leque, existe ou se acaba conforme o decrete a dona que o entreaba, a sorte que o feche. A dona, eu creio que ela seja se referindo à coroa portuguesa, e a Dona Maria Louca, e a sorte que o fecha, a sorte, o destino, né? Misticismo de novo, tudo em maiúsculas, alegorizantes, criando alegorias aqui. É sonho que guarda em pálpebra leve, diáfana é de luz, tá? Parada, emoção campestre, de suspiro d'água, em flor que fenece, desejo que afaga, dom que se oferece. Ela está pensando nesse idealismo, né, que é criado em torno aqui desse idílio da Arcádia, que tem a ver com o arcadismo, num país que estava muito longe de ser aquilo tudo, né? Ele na verdade era um país em conflito. Ó, rápida aljava, não sejas tão breve, que o amor chega, passa e logo esquece. Pensa no amor aqui de Marília e de Tomás Gonzaga, Maria Doroteia. O país da Arcádia, dentro de um leve,
leque, sobre 1000 grinaldas, verde e azul floresce. Por ele resvala e se perde, aérea palavra que o Zéfiro escreve, a luz é sem data, a luz, a eternidade, Deus sem data, porque eterna. Nomes aparecem nas fitas que evó, Marília, Glauceste, Dirceu, Nise, Anarga, Glauceste, Saturno, Cláudio Manuel da Costa, Dirceu, Tomás Gonzaga, Marília, Maria Doroteia, né? E aí vai. Então veja que nós temos aqui basicamente uma referência a personagens que são meio verdadeiros, meio que inventados, são codinomes, né? São pseudônimos desses poetas, como se ela dissesse que existe aqui toda uma fantasia em torno de um país ideal que não era bem esse aqui, né? Ovelhinhas bebem, sanfonas frautas, suspiros repetem, retoma todo o imaginário aqui desse arcadismo. O país da Arcádia súbito escurece em nuvem de lágrimas, acabou-se alegre pastoral dourada pelas nuvens baixas, a tormenta cresce, o tempo é indelével, né? O tempo não perdoa nada, mas não há mais nada, em cinza adormece o festas do Nácar, o assomo celeste, o país Arcádia no partido leque. De novo, temos aqui uma musicalidade muito forte nas redondilhas menores, perfeito, menores, né? O país da Arcádia, sim, redondilhas menores, tá certo, vamos lá. Vejo aqui eu tô escolhendo uns poemas que eu acho que não só são importantes, mas eles também podem ser poemas que te acrescentam uma visão panorâmica sobre o rolê, tá? E que, como tem referências históricas, é importante que você conheça caso eles caiam. Romance, então, 24, ou da Bandeira da Inconfidência. Perfeito, a bandeira que o ideal dos meninos seria, segundo o poeta Alvarenga Peixoto, a bandeira de Minas Gerais, né? Libertas quae seratamen, liberdade ainda que tardia, o que acaba sendo de fato adotado na bandeira do Estado, já não uma república de Minas Gerais, mas uma bandeira do Estado de Minas Gerais. Você sabe que eles não queriam separar Brasil nenhum, né? Eles queriam se separar do Brasil, separar Minas Gerais. Através de grossas portas, sentem-se as luzes acesas e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras, olhos colados aos vidros, mulheres e homens à espreita, caras disformes de insônia, vigiando as ações alheias, pelas gretas das janelas, pelas frestas das esteiras, agudas setas atiram, a inveja, a maledicência, isso aqui é fofoca, né? Fofoca por tudo quanto é lado, palavras conjecturadas, oscilam no ar de surpresas, como peludas aranhas de gosmas de teias densas, rápidas e enervadas, engenhosas, sorrateiras. São várias metáforas para falar aqui sobre essa coisa meio sorrateira, meio escondida, meio nos cantos, meio nas sombras, né? Esse cotidiano doméstico do século XVIII, um tanto quanto esquisito, atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, o pessoal desenhando a bandeira em segredo, olha, brilham fardas e casacas, junto a batinas pretas, a finas mãos pensativas entre galopes, cedas rendas, e a grossas mãos vigorosas, unhas fortes, duras veias, e a mãos de púlpito e altares, tem mão de quanto é tipo, mão de púlpito, mão de político, mão de altar, mão de padre, tem muita gente envolvida aqui, tem muitas mãos nessa mão que desenha a bandeira, acho que essa é a ideia. De evangelhos, cruzes, bênçãos, uns são renóis, uns mazombos, e pensam de mil maneiras, mas citam Virgílio e Horácio, e refletem, argumentam, falam de minas, impostos, de lavras, de fazendas, de ministros, rainhas, de colônias inglesas, que estão discutindo política. Aí olha só, por um pouquinho, atrás das portas fechadas, a luz velas acesas, ela repete, né, esse recurso que ela gosta muito, que é tipicamente medieval, que é o paralelismo, versos repetidos, que podem ser um refrão, ser idênticos inclusive. Entre sigilo e espionam, acontecem confidência, e diz o vigário ao poeta, escreva-me aquela letra do versinho do Virgílio, e dá-me o papel e a pena, e diz o poeta ao vigário, com dramática prudência, tenha meus dedos cortados antes que teu verso escrevam liberdade ainda que tarde. Veja que o comum é traduzir por liberdade ainda que tardia, tá? Liberdade ainda que tarde é para dar uma rima interna, liberdade com tarde, é uma rima assonante, tem um R aí no meio que não deixa de ser perfeita, mas temos uma rima interna, perfeito, e para dar a redondilha maior, liberdade ainda que tarde, porque liberdade ainda que tarde, a dá 8 sílabas, ela traduz para liberdade ainda que tarde, fica bonito, né? Fica forte e funciona bem. A bandeira já está viva e sobe na noite imensa, os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, ó, já são contraventores, né? Já estão sendo perseguidos, e aí vai, né? A vizinhança não dorme, murmura, imagina, inventa, não fica a bandeira escrita, mas fica escrita a sentença. Não fizeram a bandeira, mas fizeram a sentença, que daria o sonho, a direção da bandeira. Romance 34, então, de Joaquim Silvério, na minha opinião, o melhor poema do livro, tá? Vamos lá? Melhor negócio que Judas, fazes tu, Joaquim Silvério, lembra que ele é o traidor, o cara que entrega a galera, que ele traiu Jesus Cristo, tu traz um simples alferes, tu traz apenas o
Tiradentes, tá traindo, recebeu 30 dinheiros e tu muitas coisas pedes. Judas recebeu 30 moedas, ele tá pedindo muitas coisas, pensão para toda a vida, perdão para quanto deves, comenda para o pescoço, comenda, né, que é honrarias, honras, glórias, privilégios, e andas tão bem na cobrança que quase tudo recebes, melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, pois ele encontra remorso, coisa que não te acomete, ele se mata e você não vai fazer nada, ele topa uma figueira, tu calmamente envelheces, orgulhoso e impenitente, com teus sombrios mistérios, pelos caminhos do mundo, nenhum destino te pede, aos grandes sonhos dos homens e à surda força dos vermes. Aqui ela traz, né, essa questão do lado da história, né, de que lado você quer entrar para a história. Veja, né, você quer entrar para o lado dos traidores ou o lado dos traídos, né? É interessante isso, às vezes é melhor entrar para o lado dos traídos, porque entrar para o lado dos traidores significa, significa ser um verme que não deve ser lembrado apenas com asco curioso. Esse romance 37 de maio de 1739 é o mais histórico, a meu ver, e ele vai ser também o mais interessante do ponto de vista épico, tá? Ele é mais narrativo mesmo, vamos lá. Maio das frias neblinas, nossa, maio já é frio, imagina maio do preto, isso é louco. Maio das grandes canseiras, os coronéis suspirando, a vaga luz das candeias, os poetas mirando versos, hipotecando hipotéticas ideias, Joaquim Silvério sonhando, dinheiro, mercês, comendas, vem cavalos, começa a perseguição, que legal isso, vem cavalos, por cima da mantiqueira, donas espreitando as ruas, pelas ruas da Urupema, padres escrevendo cartas, doutores lendo gazetas, uns querendo ouro e diamantes, outros liberdade apenas, ó maio dos grandes sustos, por barrancos e ladeiras, avisos a toda pressa de simulações e senhas, soldados pelos caminhos, caras e cartas suspeitas, o oratório dos santos com altas velas acesas, e aí vai, né, data por data, 1º de maio. Passou por aqui o alferes? Sim, passou, mas já vai longe. Quem vem atrás dele agora? Quem voa pelo horizonte? Dizem que é Joaquim Silvério, maldito seja tal homem, tem vilania de Judas, com arrogância de conde, mesmo na Semana Santa. Veja que sempre conotação aqui meio mística, né? E aí vai, né? Toda a cidade já sabe, 9 de maio, que o alferes anda fugido, no sótão de que sobrado, em que fazenda, em que sítio. Isso aqui, quem já andou por Ouro Preto sabe que ali é um labirinto mesmo, que dá pra você se esconder muito bem. Tem toda uma questão aqui narrativa, mas perceba que sempre o narrativo é menor do que o alegórico. Sempre o simbólico é mais importante. Eu tô lendo um pouquinho de cada um, cara, porque basicamente os poemas são muito repetitivos, né? Eu não vejo muito sentido a gente ficar lendo o poema inteiro, a gente perde muito tempo, os poemas são de fato muito grandes, né, galera? Já na parte 3, romance 49, ou de Cláudio Manuel da Costa, que fugiste, que bem lhe disseram embuçado, que não tardava a ser preso, que já estava condenado, que os papéis queimasses todos, veja agora o resultado, mais do que preso, está morto, numa estante reclinado, com o pescoço metido, num nó de atilho encarnado. Isto é que conta o vizinho, que ouviu falar o soldado, mas o corpo ninguém sabe, anda escondido e enterrado. Dizem que o viram ferido e não sufocado, de boca a poça de sangue, por um punhal trespassado. Dizem que não foi a tiro, nem punhal atravessado, mas veneno que nos deram, da comida misturado. E quer dizer, um monte de fofoca, um monte de rumor sobre este cara, o poeta Cláudio Manuel da Costa, o Glauceste Saturnio, que teria sido então suicidado em sua cela, né? Muitos boatos, muita história sobre este cara, muitas especulações. Perceba que nós temos aqui todo um jogo de mistério criado pela Cecília, né? Talvez o morto fosse outro, em seu lugar colocado, a sombra da noite escura encobre muito pecado, quer dizer, colocaram um cara só pra simular que ele se matou mesmo. Talvez pelo subterrâneo fosse ao palácio elevado, era um homem de muitas luzes, pelo povo respeitado, secretário do governo que vivia em grande estado, casa de 30 aposentos, muito dinheiro emprestado, o do velho João Fernandes, dono do Cerro afilhado. Quer dizer, não creio que fosse morto por um atiro encarnado, nem por veneno trazido, nem por punhal enterrado, nem creio que houvesse dito que se lhe for imputado, sempre há um malvado que escreva e que dite outro malvado, e por baixo põe o nome que se quer ver acusado. Cara, muito bonito este poema, né, cara?
Olha que loucura, que aqui Alceste Sartúnio, morto ou vivo disfarçado, deixou de existir no mundo, em fábula arrebatado, com arca de ultramarino, em mil amores enleado. É importante você entender aqui que, como é um poema, é um livro simbolista, não se exige aqui, não está em jogo você saber tudo, decore, entender tudo 100%, saber toda a história, e sim conseguir interpretar justamente esse tom místico e narrativo e lírico e subjetivo. Melhor que subjetivo seria lírico, né? Um certo sentimentalismo que ela dá aqui. Vamos pegar um poema que fala sobre isso pra gente entender um pouco melhor o que é isso? Vamos pegar esse romance LXX3, ou seja, romance 73, ou da Inconformada Marília. Essa é uma sessão de mulheres, tá? Várias mulheres aparecem aqui, vamos usar. A primeira delas, então, Marília, que é a Maria Doroteia, Marília de Giseu. Bom dia, Marília Bela, retomada do verso, né? Graças, Marília Bela, do Tomás Honório Gonzaga. Negro sonho atormentado, voava seu corpo longe, longe por alheio prado. Quer dizer, ela tá viajando, tá sendo tomada como inspiração poética pro poema do malucão lá. Procurava um amor perdido, a antiga fala do amado. Quer dizer, o amado foi embora, foi exilado. Tomás Honório Gonzaga foi pra Moçambique, ia pra Angola, acabou indo pra Moçambique. Mó bagunça. E ela pensando nesse amado. Ai, volta, volta, Marília, tira-te desse cuidado, que teu pastor não se lembra de nenhum tempo passado. E ela dormindo gemia, só se estivesse alienado, só se estivesse alienado, só se estivesse maluco, pra ele não lembrar de mim. Olha a tristeza dessa Marília, isso que é um relato, né, que de real, que o povo conta. A Marília fica triste pra titia, fica abandonada, mal falada inclusive, enquanto ele vai lá e se casa, segue a sua vida normalmente, e ele, Tomás Antônio Gonzaga, lá no outro lado do oceano, lá em Moçambique. E a névoa da tarde vinha ver essa névoa simbolista, a névoa do tempo, a névoa do encobrimento, a névoa do inconsciente, a névoa do esquecimento. Da tarde vinha com o seu véu, tão delicado, o seu véu que esconde, o véu que oculta, envolver a torre, o monte, o chafariz do telhado. Ah, quanta névoa de tempo longamente acumulado, né? A névoa do tempo, a névoa das camadas de tempo. Mais os versos, mais as juras, mais o vestido bordado. Bem que o coração dizia, coração desventurado, talvez se tenha esquecido, talvez se tenha casado. Seu lábio, porém, gemia, só se estivesse alienado, só se estivesse louco. Tadinha dela, que triste isso aqui, né, cara? Que triste. Já na parte 5, nós temos aqui no romance 82, os passeios da Rainha Louca, a Dona Maria, Rainha Louca, que então vai ser internada no hospício. Entre vassalos de joelhos, vai a Rainha Louca, por uma cidade triste que já viu morrer a forca. Ai, um homem sem fortuna que falará em liberdade, batedores e lacaios, e aí vai, né? Cara, é assim, realmente é muito poema, é muita palavra depois sobre a Rainha Morta, né? Não acho que vale a pena a gente ficar enrolando em cada um dos poemas. Eu destacaria aqui no romance 84, este verso, eles eram muitos cavalos, que vai ser aproveitado pelo Luiz Rufato para se criar então um romance inteiro. Já que o Luiz Rufato aproveitou, por que a gente não aproveita, né? Vamos ler aqui, acho que vale a pena ler o que o Luiz Rufato escolhe, na verdade. Vamos lá. Eles eram muitos cavalos ao longo dessas grandes serras, de crinas abertas ao vento, a galope entre águas e pedras. Eles eram muitos cavalos, donos dos ares das ervas, com tranquilos olhos macios, habituados às densas névoas, aos verdes prados ondulosos, às encostas de ardumes arestas, à cor de auroras de nuvens, ao tempo de pesquaresmas. Veja essa descrição meio mística aqui do local, né? Cara, é tudo bastante místico, bastante abstrato. Eram muitos cavalos, mantiqueiro, ouro branco, desmanchando o xisto dos cascos, ao sol, à chuva dos campos. É bastante místico e pouco realista. A intenção aqui não é tanto ser realista e muito mais ser místico, né, galera? Para finalizar, a fala dos Inconfidentes Mortos, treva da noite, lanosa capa. Veja que aqui a forma muda um pouco, né? Parece um pouco mais solto, os versos menores. Treva da noite, 4 sílabas poéticas, lanosa capa, nos ombros curvos, dos altos montes aglomerados. Agora tudo jaz em silêncio, amor, inveja, ódio, inocência, no imenso tempo se estão lavando, grosso cascalho da vida humana, negros orgulhos, ingênua audácia de fingimentos e covardias, e vão dando voltas do imenso tempo, água implacável, o tempo imenso, rodando soltos, com sua rude miséria exposta. Parada a noite, suspensa em bruma, sempre essa bruma, né? Não se avistam nos fundos leitos, mas no horizonte do que é memória da eternidade, e referve o embate de antigas hordas, de antigos fatos, de homens antigos, e aqui ficam todos contritos com o sentimento cristão, ao ouvir na névoa o desconfiante, submerso curso dessa torrente do purgatório. Quais os que tombam em crime exausto, quais os que sobem purificados. Cara, realmente o tom final é um tom de reflexão, é um tom místico, né? O misticismo dominará de fato aqui
este poema, né, cara? Como você pode perceber, é um livro bastante simbolista, bastante abstrato, ele é menos objetivo e mais, digamos que místico, subjetivo. Eu diria, portanto, que o que te salva aqui não é conhecimento dos fatos históricos, não é a possibilidade de relações com a história, que sim, pode acontecer, mas eu acho que isso é mais ou menos tranquilo, porque é um episódio mais ou menos mapeado, mais ou menos conhecido, nada de muito assustador que vai te assustar. Acho que o que mais importa aqui é a Cecília dando voz àqueles que não têm voz, escovar a história contra pelo, e a sua capacidade de perceber o estilo simbolista, as suas metáforas, a sua sonoridade e a forma como ela cria num certo hermetismo, um certo misticismo, recria essa espécie de espírito do tempo, né? O Zeitgeist ouropretano de Vila Rica do século XVIII, do Brasil, da coroa, dos seus personagens históricos envoltos quase que mais em lendas e mistérios do que em fatos empíricos. E é isso, Cecília em altíssimo estilo. É o meu livro favorito dela? Certamente que não, mas é um livro muito interessante. Uma coisa é certa, nenhum verso ruim, não tem um poema ruim, nenhum verso ruim. Podemos falar sobre a extensão dos poemas, mas ela está naturalmente imitando o Tomás Antônio Gonzaga e Inácio Maria de Dirceu, com poemas longos também. É típico dos romanceiros do gênero, essa longuidão, essa longueza dos poemas, tá? Então não é um defeito, é apenas um viés do estilo. E é isso, meu povo, um romance tranquilo, um livro tranquilo, um romanceiro suave. Sinceramente, acho que você pode se dar muito bem se você entender os pressupostos teóricos e souber aplicá-los. E é isso. Se inscreva no canal, dê o seu joinha se você já faz parte do curso Trivium Redação. Que bom que você está aqui com a gente. O que não, pode vir para cá que a gente vai estudar redação, linguagens e literatura para FUVEST, o curso FUVEST Total. Um beijo, um queijo. Meu cabelo tá todo desganhado, suado, tá muito quente. Tchau.